Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Nos acompanhe nos canais, todas as terças-feiras nós temos uma novidade com uma personalidade que influencia e traz conhecimento e inspiração para o nosso futebol. Hoje, com a alegria de receber um convidado internacional, Matheus Galdino é um brasileiro que é mestre em gestão esportiva. Ele está baseado na Alemanha e desenvolveu um estudo científico sobre os impactos da mudança de comando técnico no futebol brasileiro. Matheus, uma grande alegria e honra estar aqui oficialmente no Brasil, batendo uma bola sobre esse estudo científico que vai ser, a partir de hoje, divulgado aqui nos canais da Universidade do Futebol. Lá também você encontra no site da universidade o perfil do Matheus, o histórico dele, e nas próximas semanas acompanhará a publicação desse estudo inédito aqui. Então, sobre isso, nós vamos começar a falar com você, te dando muito boas-vindas. E a minha primeira pergunta já é: como foi desenvolvido e por que a motivação de desenvolver esse estudo científico? Obrigada, Matheus. É com você. Olá, Heloísa, professor Medina, Rafael. Antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade em poder compartilhar com vocês, primeiro, nesse diálogo e também com o conteúdo que vai ser disponibilizado para o Brasil em língua portuguesa, através dos canais da Universidade do Futebol. Esse tema, ele não é novo, ele é, de certa forma, até um pouco cansativo pela sua recorrência em todas as temporadas de Campeonato Brasileiro, até mesmo os campeonatos estaduais. Eu acho que o torcedor e a mídia brasileira já está cansada de ouvir opiniões isoladas ou argumentos subjetivos, mas o fato é que ainda existe uma lacuna de conhecimento científico para se tratar esse tema, para conseguir investigar, explorar mais a fundo, de uma forma que respeite a realidade contextual do trabalho do treinador de futebol no cenário brasileiro. Nada vale o futebol brasileiro comparar situações com ligas estrangeiras, sejam elas na América do Sul ou na Europa, onde o jogador, o produto final da cadeia de formação e desenvolvimento do futebol brasileiro é supervalorizado. Ainda até hoje, nós temos a 15ª temporada seguida, onde a nacionalidade brasileira não sai do top 3 em volume de jogadores, em minutos em campo, na principal competição de clubes do planeta, na Champions League. Fora isso, nós temos hoje, em 2020, mais de 1.500 talentos espalhados pelo planeta. Ainda assim, os criadores dessas criaturas são negligenciados dentro do próprio território nacional. Isso era um ponto de atenção que nós identificamos. Após um levantamento numérico, comparativo entre números absolutos e taxas relativas com outros 14 países em que a literatura acadêmica já explorou o tema, as estatísticas descritivas nos revelaram que o Brasil já é, de fato, líder isolado, disparado, com as taxas mais alarmantes com relação à mudança de comando técnico. Isso levanta uma grande interrogação se, de fato, os dirigentes ou os clubes, os tomadores de decisão, oferecem condições minimamente sustentáveis para que um treinador, ao assumir o cargo de liderança técnica em uma nova equipe, em uma nova oportunidade, consiga implementar suas ideias e tenha tempo suficiente para desenvolver o seu potencial, projetar sua carreira. A gente identificou que isso não acontece, mas é óbvio que uma pesquisa não pode se limitar a estatísticas básicas, argumentos simplistas. Por isso, um diagnóstico mais contextualizado para a realidade do Brasil foi necessário. A motivação ela vem tanto de um ângulo acadêmico, teórico, pela ausência de conhecimento científico no Brasil, tanto para um melhor entendimento do torcedor, do seu clube de coração, que vem acontecendo e como o clube vem se afundando, devido ao trabalho de dirigentes que valorizam mais
decisões políticas em detrimento do profissionalismo, e também para nós, como brasileiros, tentarmos enxergar as lacunas que atrasam o avanço do nosso futebol. Porque se nós não valorizarmos os nossos próprios treinadores, nós não vamos enxergar uma presença sólida, consistente de profissionais brasileiros trabalhando em grandes ligas mundo afora. Isso é um pouco do porquê da investigação e como ela é conduzida. Nós precisamos sempre identificar uma competição específica para tomar como ponto de partida o objeto do estudo. Para isso, chegamos a avaliar o Campeonato Brasileiro da Série A ao longo de 16 temporadas de pontos corridos, então, desde a sua implementação em 2003 até o ano de 2018. Nós estamos em 2020 agora, e 2019 não faz parte da amostra justamente por ser o ano de conclusão da nossa investigação. Mas nós conseguimos aprofundar em detalhes com prognósticos estatísticos significativos que apresentam peso, que cientificamente ajudam a explicar as mudanças de comando técnico e, após as mudanças, ajudam a explicar o que efetivamente influencia o rendimento esportivo, não só um levantamento simplista, numérico. Nessa base de dados, nós temos 6.506 jogos, um volume de observações que supera 1 milhão de dados sobre observação. São 264 treinadores em 594 trocas ao longo desse período. E nós tivemos 41 clubes participantes. Então, absolutamente todos os clubes, todos os treinadores que passaram pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2003 a 2018 foram dissecados com muita atenção, precisão, de forma assertiva, para que a gente pudesse chegar a interpretações realistas sobre o que realmente impacta as mudanças de comando técnico no Brasil. Matheus, realmente um privilégio a gente estar fazendo essa divulgação, porque o futebol ele carece de dados mesmo, de investigação, e tudo que você nos traz, passo a bola para o Medina, porque uma curiosidade imensa de entender esses resultados ou os contrapontos. É com você, Medina. Matheus, muitos defendem certa estabilidade, né, ou continuidade do trabalho do treinador de futebol nos clubes brasileiros, e o seu estudo traz referências científicas para essa tese. Mas, por outro lado, muitas vezes a disputa, né, ou a dispensa, né, de um treinador se dá pela perda de comando que esse treinador tem diante do seu grupo, né? Ou, em outros casos, não muito comum, porque no Brasil os clubes ainda, em sua maioria, não têm um projeto técnico muito claro do que eles querem da sua atividade fim, né? Que tipo de futebol que eles querem. Mas, quando isso existe, às vezes o treinador, na avaliação da direção, não está seguindo esse plano, né? Então, são duas razões aí que eu colocaria para uma justificativa da dispensa do treinador, né? O que você pensa sobre essa questão, Matheus? O que eu penso, e até um pouco embasado pelos resultados que nós identificamos, isso de uma forma geral, é sempre importante ressaltar que o futebol é um esporte coletivo e o Campeonato Brasileiro é alto rendimento. Então, aqui nós estamos falando estamos tratando de um cenário extremamente complexo, dinâmico e competitivo. Ou seja, o treinador é uma peça nesse quebra-cabeça e ele não entra em campo para executar as ações efetivamente, são os jogadores, muito embora ele tenha sua parcela de responsabilidade, tanto na vitória como na derrota, baseado nas decisões, na estratégia, na implementação do seu trabalho operacional. Agora, nós não podemos entrar numa discussão caso a caso, né, seja por clube, por ano ou por um nome específico de treinador, antes de identificar que existe um problema, e parafraseando o que o senhor gosta muito de citar, sistêmico nas decisões das mudanças. Porque se nós considerarmos o trabalho
a essência do trabalho de um treinador de futebol no alto rendimento, de um esporte coletivo, a cortina de fumaça nos indica que ele trabalha com jogadores de futebol. Isso é uma grande verdade no processo de formação e desenvolvimento nas categorias de base. Agora, no nível profissional, antes de trabalhar com jogador, ele trabalha com pessoas, com recursos humanos, que também são influenciados por N fatores, N variáveis condicionantes, antes de entregar efetivamente o seu potencial esportivo. E antes de trabalhar com pessoas, isso no mais alto nível, e a gente pode tratar muito bem isso no Brasileirão, o treinador de futebol, na verdade, era um gestor de egos. É o gestor de egos dentro de campo, com os jogadores titulares, reservas, e também no entorno de cada jogador e da organização. Ele sempre está à frente de uma resolução de problemas e sempre será indicado como responsável por um demérito esportivo. Por isso, a gente sempre precisa tomar como ponto de partida uma análise sistêmica, panorâmica, utilizando dados relevantes, variáveis que controlem além dos resultados, os números das tabelas, para saber o histórico dos treinadores que estão presentes no comando técnico de cada equipe, em cada momento, como se dá essa troca, números em dados demográficos, de onde os treinadores vêm, qual é a origem, qual é a idade, se foi jogador profissional ou não, se exerce a função como interino no momento ou não, qual é a diferença qualitativa entre as equipes, os adversários que determinam aquela mudança de comando ou não, qual é o poder do seu elenco, a composição, a reposição de recursos após uma janela de transferência, se existe uma eleição no ano ou não, como está a eloquência narrativa, a linha de raciocínio da manipulação da opinião pública por meio do jornalismo esportivo no Brasil. Porque numa vitória, numa conquista, seja de pontos ou de campeonato, todos os participantes desse sistema querem dividir o mérito. Mas no momento desfavorável e inoportuno, o demérito é exclusivo do treinador. É mais fácil apontar a culpa para um único líder técnico, mas sem deixar claro para o torcedor, que tem o seu clube de coração como principal instrumento, né, desse fenômeno de integração social, como é o futebol, sem deixar o torcedor enxergar de fato o real impacto disso, que vai muito além do resultado de curto prazo, ou dos nomes que são substituídos ali naquele momento. Por isso eu não entro no caso a caso. Eu passo a visão panorâmica, longitudinal, ao longo dessas 16 temporadas, mas é fácil identificar, a partir do momento que a gente elabora mais a fundo os resultados antes e após uma mudança de comando no Brasil. Interessante. Bom, Matheus, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre qual é a influência da imprensa e da opinião pública nessa cultura de mudança de treinadores, né? Você falou que não vai entrar no caso concreto, mas eu ilustro um pouco com o ramonismo aí, né? Que me surpreendeu um pouco no início desse Campeonato Brasileiro, em que o time jogava um futebol medíocre, acho até de acordo com a matéria-prima que o treinador tinha nas mãos, né? Foi endeusado pela imprensa e pela opinião pública em geral, por pouco, eu acho, nunca compreendi esse endeusamento, e, de repente, por 3 derrotas consecutivas, ele é demitido e levado ao inferno. Queria que você comentasse um pouco sobre esse papel da imprensa aí. Antes de entrar no jargão popular brasileiro, perdeu 3, está fora. O que eu posso antecipar é que nós temos validação científica hoje para atualizar esse jargão. Perdeu 4, está fora. Não são 3 jogos, então hoje a gente já pode subir esse volume. Eu não entro em caso a caso, mas eu posso citar 2 exemplos internacionais em grandes centros do futebol mundial. Acho que todos nós lembramos muito bem da decisão do presidente Luiz Rubiales, antes da Copa do Mundo da Rússia, ao demitir o Julian Lopetegui, que era o responsável, treinador, a conduzir a Espanha a uma disputa de Copa do Mundo, e por ter assinado um contrato, firmado um acordo com o Real Madrid, e o Real Madrid ter anunciado isso na véspera da Copa do Mundo, politicamente isso não soou de uma forma aceitável para o presidente, para a federação, e eles tomaram uma decisão arbitrária, simplista, subjetiva, que comprometeu
o rendimento esportivo da Espanha na competição, sendo eliminada nas oitavas de final, na disputa de pênaltis para a Rússia. Ou seja, não é um problema exclusivo do futebol brasileiro, a diferença é que no Brasil acontece toda a temporada em números muito mais alarmantes e sem embasamento profissional, tampouco científico. E outro caso, que a gente consegue traçar um paralelo, aqui mesmo na Alemanha, há 2 anos atrás, com a ascensão do Julian Nagelsmann pelo Hoffenheim, iniciou-se um debate sobre a renovação da geração de treinadores, né? Novos treinadores, com novas ideias, com uma nova implementação. E o Schalke 04 empregou um treinador chamado Domenico Tedesco, atualmente no Spartak de Moscou. Tedesco veio da 2ª divisão, conseguiu um patamar esportivo infinitamente superior ao histórico recente do clube, levando o Schalke à 2ª posição, fechando a temporada somente atrás do Bayern de Munique. Na temporada seguinte, o Tedesco perde os seus 3 principais jogadores. O Rovedes, capitão da equipe, vai para a Juventus. O Max Meyer, que era um dos talentos jovens de maior projeção do futebol alemão, vai para o Crystal Palace. E o Goretzka sai de graça para o Bayern de Munique. Mas a espinha dorsal daquela equipe competitiva que chega à 2ª colocação no ano anterior, de um treinador que tinha até então 32 anos de idade, reposta com recursos inferiores. Logo, o rendimento esportivo não foi o mesmo, não foi espelhado e o Tedesco foi demitido. Hoje a gente vê isso a todo momento no Brasil, essa manipulação da opinião pública por meio do jornalismo, com estereótipos arbitrários sobre ter sido ex-jogador profissional ou não, ser um treinador mais jovem ou não, ser brasileiro ou estrangeiro, como se isso fosse, de fato, um fator determinante. E nós desmistificamos isso na nossa investigação científica, comprovando o efeito real que um estrangeiro, um interino, um ex-jogador profissional, um treinador mais jovem, mais velho tem, tanto antes como após a mudança de comando técnico. E para quem for acompanhar o conteúdo, dissecar a informação mais a fundo, vai se surpreender. Eu digo até que 2019 foi um divisor de águas, e não faz parte da nossa amostra, porque foi o primeiro ano em que os 2 treinadores estrangeiros empregados pelos clubes brasileiros terminaram a competição no topo da tabela. Então muda o pensamento imediatista da mídia para manipular a informação, como se o treinador brasileiro fosse uma decisão binária, ser brasileiro ou ser estrangeiro determina o sucesso, ou determina o padrão de jogo, ou determina o desempenho esportivo, sem olhar as circunstâncias contextuais. É sempre crítico, mas eu tenho até uma sugestão, depois eu vou passar para vocês, o que eu gostaria de ver, de vislumbrar ainda a imprensa esportiva dentro do seu potencial, ajudando, construindo mais do que degradando a situação dos clubes do Brasil. Bom, Matheus, aproveitando um pouquinho aqui, pedindo licença aí aos meus colegas, queria que você comentasse um pouquinho, por estar na Alemanha, né? Acho que a Alemanha é um grande exemplo aí de planejamento estratégico, né? Em 2006, ela perdeu a Copa em casa, ela colocou como técnico, após a Copa, o seu coordenador, o seu auxiliar técnico do Klinsmann. Esse cara foi um jogador mediano, como técnico não ganhou muita coisa, mas a Federação Alemã bancou o Joachim Löw, ele preparou o time, passou por 2010 e conseguiu o título em 2014, né? E está com o contrato renovado até 22. Como é que você vê, como contraponto, esse planejamento estratégico da Federação Alemã? Acima de tudo, além do planejamento, existe a execução. Existe, de fato, a execução e monitoramento para ir ajustando efetivamente o que foi desenhado e, de repente, não funcionou. No caso da Alemanha, a gente não pode comparar ao Brasil, porque são realidades completamente distintas, mas serve, sim, de indício a como tocar adiante uma situação de um esporte relevante para o país, seja em termos sociais ou econômicos, de forma produtiva. Então, e vai direto à raiz
desse problema que nós temos no Brasil hoje, que é a incidência a todo momento, a instabilidade, a inconstância na permanência no cargo dos nossos líderes técnicos nos principais clubes do país. E a raiz do problema é a prática comportamental, porque de nada adianta nós mudarmos a estrutura dos clubes, seja clube associativo ou clube empresa, se a cultura dos dirigentes, dos responsáveis no comando for idêntica, for semelhante. Então, antes de mudar a estrutura, a gente tem que pensar na cultura. Só que para mudar a cultura, a gente precisa mudar o comportamento. Como a gente muda o comportamento? Com a seleção de hábitos, a sequência de hábitos que vão levar a um comportamento diferente dentro de um clube, de forma isolada, e depois isso vai se desmembrar em escala, em toda a cadeia, que pelo menos a Série A é a referência para os clubes menores. Mas enquanto o dirigente não... E quando eu falo dirigente, por favor, entendam diretores, conselheiros, né, membros de conselho deliberativo, o conselho presidencial e os presidentes. Esses são os membros hoje, os tomadores de decisão responsáveis pela continuidade e pelo avanço do futebol brasileiro como um todo. Eles não têm necessariamente o embasamento técnico, mas eles fazem avaliação técnica baseada em uma reação impulsiva, emotiva, passional, dependendo do motivo ali que levou à troca de comando. E nós temos nas causas dentro do Brasil, por exemplo, 3 agrupamentos, que é uma janela sequencial de 4 jogos, sem acúmulo de pontos ou saldo positivo de gols frente ao adversário. Nós temos a incidência das competições paralelas durante a vigência do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma eliminação de Libertadores, de Copa do Brasil, de Sul-Americana. E nós temos as expectativas superestimadas. E por expectativa, nós conseguimos medir exatamente, dando peso e chegando a pesos muito superiores até mesmo à ausência de gols ou pontos em jogo, como a tomada de decisão do dirigente é diretamente influenciada pelo entorno e pela pressão externa antes mesmo da equipe entrar em campo. Então, a Alemanha consegue traçar um plano e seguir adiante, porque ela está pensando na formação, no desenvolvimento da cadeia como um todo. Ela não está pensando em ser campeã mundial apenas. Então, o critério que vai medir o sucesso do futebol alemão não é levantar a taça de campeão do mundo, mas assim conseguir disseminar e continuar desenvolvendo talentos como jogadores, como treinadores e como profissionais que estarão baseados em ciência, em tecnologia, em profissionalismo, na execução operacional do dia a dia, nos hábitos, na prática comportamental. Enquanto no Brasil nós ainda praticamos muita subjetividade. E eu tinha comentado sobre o caso a caso, de não entrar nisso e sempre valorizar a visão panorâmica, longitudinal. Todo e qualquer dirigente do futebol brasileiro que passou em um dos 41 clubes ao longo dessas 16 temporadas tem sim a sua parcela de responsabilidade na situação atual e histórico recente do clube, porque ele exerceu a mesma prática comportamental que busca de forma utópica esse atalho ao sucesso, de querer especular o controle da liderança, especular vitórias, especular que um novo treinador, uma mudança, vai trazer um rendimento esportivo e vai levá-lo a ser reconhecido como um dirigente bem-sucedido no clube. Sendo que o futebol é um esporte coletivo de alto rendimento, onde somente uma equipe pode ser campeão em uma temporada de longo prazo, somente uma equipe pode ser campeã em um torneio eliminatório. São disputas distintas, acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos já a maior janela de transferências da economia global, acontece no meio da temporada brasileira, e ainda assim o calendário não ajuda, porque ele cria muito mais um problema sistêmico de não proporcionar espaço para treinamento, somente para recuperação, para trabalho regenerativo. O treinador, quando entra, assume um cargo durante a temporada, ele não tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para recuperar. Então, ele não pode ser avaliado por um período curto. E a gente constatou que no Brasil, o tempo médio de permanência no cargo durante a vigência do Campeonato Brasileiro, do primeiro ao último jogo, são apenas 65 dias. Então, imagina que um treinador não assina um contrato de trabalho, ele antecipa a sua rescisão contratual.
Mas ainda assim isso causa efeitos muito mais profundos, muito mais além do que o torcedor consegue enxergar. Então, eu não vejo uma forma de mudar a cultura ou a estrutura do pensar do futebol brasileiro sem antes mudar essa prática comportamental. Algo que em países mais sólidos, em economias mais sólidas, democráticas como a Alemanha, isso é possível não só no futebol, como na saúde, no transporte, na educação, na segurança e por aí vai. Matheus, ainda na esteira aí da pergunta do Rafael, né, desse comparativo que se traçou aí, em especial entre Brasil e Alemanha, né, a gente vê que qualquer área da atividade humana, não precisa ser no futebol, no esporte, mas em qualquer área, o desenvolvimento dessa área está intimamente ligado com a pesquisa. Né? Pesquisa e desenvolvimento são coisas que estão sempre presentes. Né? Como é que você vê nessa comparação, né, daquilo que você respira aí na Europa, né, a necessidade de estudos e investigações científicas no futebol, e em especial no futebol brasileiro, para o seu desenvolvimento? Então, que paralelo você traçaria entre o que ocorre aí em alguns países da Europa, principalmente, né, e no Brasil, né, onde há ainda uma grande rejeição, não só pela investigação científica, mas até pelo próprio simples estudo, né? Ainda a gente encontra, né, cada vez menos, né? Mas aí a gente encontra alguma resistência em relação a isso. Acho que vale a pena, primeiro, valorizar o que vem sendo feito, implementado nas categorias de base do Brasil. Acho que existem muitas pessoas ainda no Brasil que não conseguem enxergar que as categorias de base do Brasil são, sim, bem conduzidas, com ótimos profissionais no operacional, sejam preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, treinadores, coordenadores, enfim. Eu diria até, Matheus, que cresceu mais até esse olhar mais científico na base, talvez por menos pressão, né, do que nos trabalhos com as equipes principais. Sim, concordo. Pelo menos o que eu acompanho, o que eu consigo ter acesso, eu acho que isso precisa ser valorizado, precisa sempre... Eu acho até ser mais divulgado, de certa forma. Mas no âmbito profissional, o cargo de treinador ainda assim é uma função política. Ele serve como escudo político para um determinado momento, né? É um apontamento institucional para resolver uma situação ali temporária ou trazer uma mudança de ares ou alteração de rotas para os decisores, novamente sem o embasamento científico, profissional que o senhor acabou de citar. Eu não vejo assim de uma forma pessimista. Acho que o Brasil também enxerga nós podemos enxergar uma oportunidade. O fato de não ter nos oferece espaço para explorar, para investigar, para tentar divulgar isso de uma forma mais didática, uma forma mais consistente e começar a implementar. Porque os recursos humanos nós temos, tanto dentro de campo, os jogadores que já vêm com uma formação do seu dom natural para praticar o esporte, e depois aquele talento ele é formado, ele é maturado, cada um respeita a sua etapa de evolução, mas as categorias de base no Brasil oferecem essa realidade. Eu enxergo que ainda há espaço para se explorar, espaço para divulgar melhor, porque o erro, a partir do momento que nós temos a ciência, ele é uma escolha, ele não é um equívoco. Então, a partir de hoje, quando nós deixamos bem claro que um treinador de futebol no Brasil só consegue entregar uma influência parcial sobre a nova função, sobre o novo clube, no 7º jogo após assumir o cargo, não adianta querer cobrar um resultado mágico, utópico, a partir do momento que uma mudança é realizada. E se a gente for pensar que o tempo de permanência médio no Brasil é 65 dias durante a vigência do brasileiro,
estamos tratando aí de 2 meses, em 2 meses, com 8 finais de semana, se não tiver jogo no meio da semana, são 8 jogos. Se tiver jogo no meio de semana, vamos traçar um paralelo com outras Copas, que ele jogue 10 partidas de Campeonato Brasileiro. Se o treinador, estatisticamente, né, com um viés científico comprovado, só entrega uma melhoria parcial para contribuir com essa equipe no 7º jogo, ele já está próximo de sair do cargo, porque ele já foi avaliado por um prazo menor, uma janela de 4 jogos sequenciais anterior, sem acúmulo de pontos ou gols. Então, essa mentalidade especulativa, a partir de hoje, ela, pelo menos no direcionamento dos tomadores de decisão, ela não pode mais ser errada. Ela precisa ter uma avaliação racional e não subjetiva. São formas como a gente utiliza a ciência, e o propósito da ciência que é ceder informações, melhores informações para melhores decisões. Esse é o papel da ciência. Depois a gente precisa contextualizar os dados, os números, e não ficar preso somente àquela solução isolada, imediata que o número está nos apontando. Matheus, te ouvindo, né, e fazendo paralelo agora com as outras indústrias, tem um componente do futebol bastante particular, né, que é uma indústria de paixões e milhões. Mas qual que é a sua visão? Porque se fosse de paixões e milhões, mas no paralelo com outras indústrias, guardasse, como você falou, toda a visão estratégica, a importância do longo prazo, um componente que a gente fala, né, da visão sistêmica, das consequências disso tudo que está interconectado. Outro elemento que a gente gosta aqui na Universidade do Futebol, mas a gente não vê aí fora, que é uma expressão, todo mundo joga o jogo, né? Então você também citou aí com muita propriedade. Não é quem às vezes é sacrificado ou endeusado é o treinador, mas nós estamos falando da área das decisões financeiras, nós estamos falando desses impactos que ele começa no recrutamento, né? Se você não faz um matching cultural, se você não faz um perfil, se você não faz os soft skills que a gente chama, né? E não coloca bastante ciência, esse paixões e milhões cada vez mais fica insustentável. Como é que você vê, então, todos esses elementos que a gente poderia, começando pela ciência, acoplado a esse paixões e milhões? Como será e como seriam essas oportunidades do futebol daqui para frente? Primeiro, eu acho que você foi cirúrgica na origem dos erros, está no processo de seleção e recrutamento. E a gente pode fazer uma reflexão, para responder a sua pergunta, a gente pode fazer uma reflexão um pouco mais crítica por 3 perspectivas diferentes, né? Pelo olhar do treinador, pelo olhar do dirigente, pelo olhar do torcedor. O torcedor tem o seu clube de coração, ele quer sempre ver o clube em ascensão, em desenvolvimento, disputando títulos, conquistando vitórias. Só que, devido a essa situação consistente no Brasil, ele fica preso, refém do curto prazo, ao enxergar somente ali os nomes que entram ou saem do clube dele, sejam treinadores ou jogadores que tampouco sustentam essa condição. Mas ele não enxerga o que está mais além dos olhos, que é o clube sendo afundado, devido à irresponsabilidade dos tomadores de decisão. Porque o que acontece? Quando uma equipe brasileira muda de treinador 3, 4 vezes em uma temporada, ela não está somente trocando os nomes, os líderes técnicos, ela está acumulando rescisões contratuais e dívidas trabalhistas, que nem sempre são honradas pelos empregadores, porque o dirigente não responde legalmente por aquela assinatura. De uma forma exponencial, isso acontecendo numa sequência de anos, são inúmeras dívidas que vão se acumulando com o treinador, com os advogados, com os demais credores envolvidos em cada um desses processos, e isso afunda o clube, porque quem paga a conta, inevitavelmente, é o torcedor. Então, eu acredito que o torcedor precisa exigir um pouco mais de transparência do tomador de decisão, porque o torcedor é efetivamente o dono do clube.
O futebol existe como um fenômeno de integração social, ele existe para o torcedor. Então, o torcedor precisa ter a transparência sobre como as decisões são tomadas, onde os recursos são alocados, quais são as despesas que estão envolvidas nessas mudanças de treinador. Imagine se nós considerarmos 594 trocas de comando em 16 anos, e nós não temos acesso às rescisões contratuais, e nem todas foram demissões, às vezes foram escolhas dos próprios treinadores, mas qual seria a dimensão financeira disso? Imagina esse recurso financeiro sendo retroalimentado a favor de infraestrutura, de treinamento de capital humano, de investimento ou manutenção de jogadores. Acredito que a intolerância, a impaciência do torcedor seria muito menor, mas ele não consegue enxergar isso porque, ao testemunhar uma mudança de comando técnico, ele está preso no resultado e nos nomes que estão entrando e saindo. Mas a visão é muito maior. Do ponto de vista do dirigente, eu pego carona na sua pergunta, é exatamente isso. Os dirigentes não identificam que a mudança de comando não deixa apenas o treinador como refém do curto prazo, como o próprio clube. Sobretudo quando a mudança ocorre durante a Liga Nacional, porque a partir do momento que um líder é demitido, aquela substituição, o novo comandante precisa ser apontado o quanto antes. Então, existe pressa na tomada de decisão. Não existe tempo, nem critério, nem avaliação suficiente que possa comprovar, por mais argumentos vazios, simplistas, que um decisor possa tentar expor pela mídia aos seus torcedores, que vá defender que aquela decisão foi bem embasada, porque não foi. A sua essência, quando nós enxergamos todas as variáveis, condicionantes, fatores que de fato influenciam com peso estatístico no pré e pós mudança de comando técnico, é claro que coletivamente o treinador brasileiro não tem espaço nem tempo para desenvolver o seu potencial. Isso causa frustração, porque ele não consegue projetar a sua carreira e, no geral, o clube, enquanto negligencia o seu processo de seleção e recrutamento de uma posição de liderança. Imagine se um partido político em campanha eleitoral decida trocar o seu principal candidato a cada 3 meses e dentro de 3 dias a decisão seja tomada, dentro de 5 dias, ou seja, menos de um mês. Como isso ia soar confuso para os eleitores. Ou numa empresa, numa multinacional, se a cada trimestre os diretores, gerentes forem substituídos com tomadas de decisão impulsivas, emotivas, sem embasamento profissional, sem análise de histórico, quantitativo ou qualitativo com base em perfil, como subordinados e empregados não iriam ficar confusos a como responder, a como trabalhar. O mesmo não vale para o futebol. Essa mudança contínua atrapalha até mesmo o trabalho do dirigente que está tomando a decisão. Então, a caminhada no processo da seleção e recrutamento, que é negligenciada, que ela não é respeitada, ela vem à tona no acúmulo de dívidas, nas rescisões contratuais, na ausência de rendimento esportivo, porque nós comprovamos, após a mudança de comando técnico, se o treinador só enxerga ali parcialmente um resultado no 7º jogo, que a mudança responde por outros interesses, não pela melhoria do rendimento. Uhum. E, por fim, até me estendo um pouco, peço desculpas por isso, mas é sempre válido considerar que essa situação é desfavorável no cenário esportivo. A principal vítima do ritual do bode expiatório é o treinador. E isso extrapola a profissão para ele, porque uma sequência de frustrações, de estresse, de ansiedade, abala muito a saúde física e mental desses profissionais. Isso a gente tem constatado, não só nas 16 temporadas sob análise, em órgãos públicos dos treinadores, ou até mesmo doenças, disfunções cardíacas, cardiovasculares, sinais de obesidade, de sono desregulado, transtornos de intolerância ou impaciência frente a jornalistas, a membros do próprio clube, em casos mais agudos, até mesmo com pessoas da própria família, porque isso abala muito a condição humana do treinador de futebol. Ele não consegue ter segurança, consistência e relevância para ser valorizado na sua função, se a cada momento, a cada
190 dias no ano ou 65 dias durante a vigência do Campeonato Brasileiro, ele for demitido. Então, ele tem que trabalhar mais como controlar a sua pressão interna dentro desse contexto extremamente inoportuno, mas que abala muito a sequência de uma construção, de um desenvolvimento que a gente quer enxergar em todos os clubes do país. E aí, nessa sequência, né, Matheus, como que ele vai exercitar aquele principal papel de um líder, que é inspirar e engajar para a mudança? Qual a condição que esse ser humano vai ter? E essa sequência vira uma espiral negativo, né? Mas a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo, mas ele vai continuar. Matheus é um consultor parceiro da Universidade do Futebol. Você vai achar muito sobre o trabalho dele, sobre ele, lá no nosso site, nos nossos encontros. Eu acho que que seja aqui só um kick-off, Matheus, de uma jornada, né, que passa aí por tantos elementos. Mas eu acho que tem muito mais que você gostaria de trazer. Então, eu faço um agradecimento oficial em nome da Universidade do Futebol, mas te deixo de uma forma muito livre para você fazer as suas conclusões e tocar em aspectos que te são mais caros e relevantes, pelo menos alguns deles que não conseguimos falar hoje. Muito obrigada e está com você. Obrigado, Heloísa. Está estendendo ao professor Medina, ao Rafael, a vocês também que nos acompanham nos canais da Universidade de Futebol, que disponibilizaram um pouco do tempo, da atenção de vocês. É sempre válido respeitar isso. Eu acho que, sim, este estudo ele oferece uma série de ramificações, desmembramentos, que nós poderíamos ficar um fim de semana inteiro dialogando a respeito ou dissecando as informações, resultados. Felizmente, a gente tem o núcleo da universidade para disponibilizar o conteúdo depois. Mas eu gostaria de certa forma, assumir uma posição ingênua, vislumbrando mudanças dentro do cenário brasileiro nos próximos 10 anos. Eu acho que existem caminhos construtivos para a gente mudar isso, prático. E eu vou citar só 3 exemplos, embora no conteúdo, novamente aqui, divulgando com antecedência, a gente vá mais a fundo. E o primeiro deles é com relação a uma das perguntas do Rafael sobre o jornalismo, sobre a mídia. Acho que o potencial do jornalismo esportivo no Brasil, devido à sua criatividade, à sua imparcialidade em determinados veículos ou com alguns profissionais, se ele tivesse mais dedicação ao aspecto investigativo, né, como exemplos nós temos do Lúcio de Castro, da Joana de Assis, já conseguiram traduzir isso bem em outros assuntos, mas se o jornalismo investigativo do Brasil explorasse mais a fundo o que acontece realmente por trás das decisões antes e pós mudança de comando, em ano eleitoral ou após novos grupos políticos assumirem, dependendo do núcleo de jogadores que faz parte, de onde vem a tomada de decisão, eu acho que tem muito mais assunto para que o torcedor se identifique e valorize. Eu gostaria de ver, dentro de 10 anos, uma diminuição nos debates vazios, estereotipados e simplistas que acontecem ao longo do dia nos programas esportivos do Brasil, e mais informação embasada, mais jornalismo realmente que vá aprofundar e vai explorar o tema onde ele realmente acontece. E para isso a gente tem os profissionais do Brasil, só precisa que isso seja melhor estimulado. O segundo ponto é com relação à direção técnica dos clubes. Para se avaliar um treinador, pelo menos, aí sim a gente pode traçar os paralelos com a Alemanha, com a Espanha, com Portugal. É necessário que o avaliador tenha consciência dessa realidade contextual, consiga ajudar ou treinar ou melhorar determinadas situações operacionais e técnicas. E para isso eu gostaria de ver mais ex-treinadores, não ex-jogadores, ex-treinadores no comando, na direção técnica, se responsabilizando pela escolha, se necessariamente for por uma substituição de líderes, mas aí sim nós teremos
um reflexo, um espelho, de fato, de quem sabe como isso funciona no dia a dia, quem viveu na pele e entende muito bem a complexidade, a dinâmica da competição no Brasil. Então, gostaria de ver mais diretores executivos de futebol sendo preenchidos, o cargo sendo preenchido mais por ex-treinadores, porque isso vai diminuir a subjetividade na tomada de decisão sobre os técnicos. E, por fim, que eu acho que a pandemia e a infodemia nos dão até mesmo o embasamento científico para defender, não é apenas uma constatação subjetiva. Já passou a hora do Brasil abrir espaço para mulheres em posições de liderança, em decisões estratégicas, administrativas, que impactam em longo prazo a sustentabilidade dos clubes de futebol do Brasil. A gente ainda está preso a uma visão de que o futebol é feito por homens e para homens, decisores, mas se nós enxergarmos aqui exemplos clássicos de sistemas políticos, onde decisões políticas sem embasamento profissional, como o futebol brasileiro, se a gente for espelhar em outras referências, nós temos aqui líderes tanto na ciência política como a Angela Merkel, como a Jacinda Ardern, ativista ambiental mais importante desse planeta hoje, é uma menina que não chegou nem aos 15 anos de idade, a Greta Thunberg. Nós temos CEOs hoje na liderança de YouTube, de Oracle, de Nasdaq, de IBM, de GM, presidentes do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia na União Europeia, decisões com líderes femininas, e comprovadamente, tem um estudo na Inglaterra já com 194 países durante a pandemia, já comprovou que o resultado ele é muito mais positivo e muito mais humano quando as líderes são mulheres. Eu gostaria muito de ver mais posições de liderança executiva sendo preenchidas por mulheres no Brasil, porque comprovadamente os homens são mais passionais, emotivos quando se trata de futebol, a paixão dos milhões, como a Heloísa citou, e a gente ainda tem espaço para abrir, para aceitar e dividir responsabilidades. Então, acho que com o jornalismo investigativo, com a presença dos ex-treinadores no direcionamento técnico e a presença de mulheres executivas no direcionamento estratégico, essa situação atual do Brasil, ela tende a ser mais construtiva, mais positiva em longo prazo. Eu não posso deixar de comentar, acho que essa conclusão vou fazer um quadro. Parabéns, você tocou em temas que são muito caros para a universidade, né? Tanto essa diversidade, a importância da diversidade, como todos os outros. E nos próximos capítulos do Fut Talks, nós veremos capítulos especiais aí da gestão de recursos humanos, e futebol é assunto de mulher. Muito obrigada, foi um prazer enorme falar com você.